JL Debate de hoje vamos discutir os possíveis impactos sociais e econômicos da descriminalização do porte de maconha. Esta questão tem provocado discussões acaloradas e significativas transformações legislativas ao redor do mundo inteiro. Para debater o assunto, eu recebo no estúdio o empresário Marcel Farias. Tudo bem, Marcel? Boa tarde. Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Eu acho que um tema importantíssimo, está em alta. E acredito que a gente pode contribuir aí para a sociedade tirar os pontos prós e contras do assunto, né? Perfeito! E de forma remota, eu converso com o presidente e fundador do Instituto do Brasil de Apoio à Cannabis Terapêutica, a Ibracan, Marcelo Rodrigues. Boa tarde, Marcelo. Opa, boa tarde aí a todos. Primeiramente, agradecer pelo convite aí do Jornal Litoral para a gente estar conversando sobre esse assunto, que como foi dito, é um assunto muito importante aí, e sempre é legal a gente estar discutindo sobre. Perfeito, e você pode participar, você em casa, conosco desta conversa através do WhatsApp 13 996646781 e também tem o chat do nosso canal no YouTube, youtube.com/Jornal Litoral. Vai lá e faça o seu comentário. Senhores, vou começar então a primeira pergunta aqui com o Marcel, que está aqui comigo no estúdio. Marcel, como você avalia, então, os possíveis impactos econômicos, tá, da descriminalização do porte de maconha para o Brasil, considerando aspectos como mercado, investimentos e até oportunidades empresariais? Afinal de contas, o senhor também é empresário. Bom, Thiago, vamos lá. A questão econômica, eu vou analisar pelo aspecto social das pessoas. O que acontece? Quem defende a pauta vai falar que você vai regulamentar depois o mercado, porque o próximo passo vai ser isso, porque afinal de contas, como é que você quer combater o tráfico? Você dando facilidades ao usuário, né? Você compra a droga, a quantidade permitida de quem? Então, a primeira falácia é essa. E do aspecto econômico, nós vamos ter grandes prejuízos. Ainda que isso depois evolua para uma legalização, vamos fazer, o cara vai pagar imposto, isso é uma balela, porque a gente sabe aqui no Brasil que a sonegação também é grande por conta da taxa de tributos, o criminoso não vai se adequar por conta disso, e o problema econômico em si é que você vai acabar com a vida das pessoas, é uma tragédia social. Quer um exemplo? Você anda lá na Praça da Sé, você vai lá no Brás, tá cheio de placas de pessoas precisando de gente para trabalhar e em volta um monte de gente drogada, com problemas sérios e que não tem mais nem controle sobre o domínio do seu corpo. Então, o que acontece? Nós vamos ter uma tragédia social que inclusive já acontece em outros países aí fora que tiveram que adotar essa medida, né, permitindo, e hoje já estão voltando atrás com a descriminalização das drogas. Perfeito. Marcelo, concorda com a resposta do Marcel? Olha, primeiramente, eu queria dizer que esse assunto é de cunho jurídico e o legal sempre é trazer um especialista, né, um advogado, para debater esse tema, que é um tema de cunho jurídico, então ele pode dizer melhor. Mas, nesse sentido que ele acabou de dizer, é difícil a gente falar isso porque os dados, os números exatos de fontes, de estudos que hoje a gente tem, porque tratar da maconha hoje em dia, não é uma coisa que é nova. É uma coisa que perante a ciência, perante o lado jurídico, já é uma coisa que a gente tem muito embasamento. Digamos assim, essa questão econômica, tem países que estão faturando bilhões por ano, por cada estado, entende? A planta em si, porque a gente está falando de uma planta, a planta em si, ela é muito mais do que o baseadinho que se vê ali na quebrada, que a galera sofre com isso por não poder plantar o que quer consumir. Hoje em dia, digamos assim, um alface, você pode plantar, por que eu não posso plantar uma planta que eu vou consumir, né? E aí a gente for falar em setor econômico, isso está gerando dinheiro, está gerando imposto, está gerando emprego, muito emprego. Hoje, pelo lado que eu digo das próprias associações, a gente gera emprego, a gente faz um trabalho social, a gente ampara aquilo que o Estado, por exemplo, deveria fazer e não faz, né? Não é um assunto discutido, eu não vejo essa tragédia social que ela é vista, né, em algo que é tão simples da gente lidar, né? Primeiramente, se a gente tem o direito de plantar, isso não vai estar na mão do tráfico. Esse pessoal que você vê na Sé são as pessoas que estão com problema com álcool, que todo mundo diz, sabe qual é a maior droga usada hoje?
é o álcool, entende? O que acontece nesse sentido? A galera não tem dinheiro. O álcool é a primeira porta para tudo. A galera lá precisa de atendimento de saúde pública. Você não vê hoje em dia assim, não é maconheiro por aí dando volta em praça, não. A galera trabalha, a galera tem a sua vida, a galera tem os seus sonhos, as suas coisas. Esse mundo que você está falando, eu tenho que discordar porque não é uma realidade que a gente vê. O que a descriminalização está tratando é de que chega de prender a ponta do iceberg. A gente tem que ir lá nos grandão, no avião da FAB, que está caindo 400 toneladas de cocaína, é nesses grandão que a gente tem que ir. A galerinha aí preta, pobre da favela, da periferia que a gente conhece, é ele que é oprimido pelo sistema penitenciário. Essa galera, sendo que é uma forma educativa, é uma questão de saúde pública, tirar um pouco dessa opressão da segurança pública e analisar e tratar a maconha com a maconha, não como todas as drogas. É primeiramente a maconha que a gente está falando, que é uma coisa muito mais simples do que essa tragédia social que ele citou. Marcel? Bom, Tiago e Marcelo, é muito bom, eu já falei aqui em outros programas que eu sou um cara empírico. Quando eu quero saber de alguma teoria, eu vou para a prática. Eu trabalhei com moradores de rua durante 4 anos e depois eu tive que parar esse trabalho. Sabe por quê? Nós pegávamos aqueles que queriam sair da rua, nós pegávamos eles, mandávamos para a clínica de recuperação. De lá, nós mobiliávamos uma casa e colocava 3 ou 4 que estariam recuperados e já encaminhava para o emprego. Nós fechávamos todo o ciclo para não ter aquele problema, o cara voltou para as drogas porque foi rejeitado no emprego, a família não quis, então nós fechávamos todos os ciclos. Sabe por que eu parei de fazer isso? Eu fazia na Praia Grande. Sabe por que eu parei? Acabou-se os voluntários que queriam sair da marginalidade. Sabe por quê? 90% dessas pessoas, Tiago, estão presas nas drogas, 5% no álcool e 5% tem problema de esquizofrenia. Precisa de tratamento clínico. Então, assim, é a realidade. Existe um abismo, Marcelo, entre eu e você na vivência, porque eu vivo essa realidade, inclusive eu moro na periferia. E aí talvez você não tenha na sua família uma pessoa que teve problema com as drogas. E quão triste é isso. Sim. Inclusive, não sofre só a pessoa. A droga não destrói só a pessoa, destrói a família, que fica querendo saber onde é que tá, vai chegar, tá vivo. Isso aí a gente está falando de crack. Então, a gente está falando de cocaína, de álcool. A porta, nenhum deles que foi pro crack, nenhum deles que começou no crack por conta da sua vivência. Nenhum deles começou... Álcool? Oi? Aí, R$3 a garrafinha. Deixa eu te dar outro detalhe. A gente está tendo um aumento em furtos, em roubo, justamente porque aí é o problema social e econômico. Quem é hoje o que comete esse delito? É o jovem que não trabalha, que tem a vida ociosa, mas está preso no vício. E ele começou sim na maconha. E aí ele vai roubar o celular, para quê? Para ele usar o celular? Não, ele vai para entregar na biqueira. Então isso é uma tragédia social que existe. Você vai lá na Cracolândia, aquele monte de zumbis que estão ali, eles não querem mais tratamento, eles não têm mais domínio sobre o próprio corpo. E começou aonde? Na droga. Outro dado interessante também, em relação à questão da liberação. Em países que, por exemplo, é liberado, na Holanda, é 5 gramas e você compra numa cafeteria. Então, não é numa biqueira. Como é que você me explica? Você quer acabar com um traficante? Inclusive, você falou das drogas no avião. Essa quantidade de tonelada ia ser usada por uma pessoa? Não. Ia ser fruto de produto do tráfico para ser dividido para as pessoas. Hoje está muito fácil. Agora, o policial também tem que sair com o quê? Com uma balança também para ficar pesando. Então, esse papo assunto... é de lacração. Esse papo é de lacração. Eu não tô entrando num debate tão legal quanto esse para a gente ficar num debate de lacração. Não. Os dados que você falou, se eu for puxar esses dados com você aqui agora, você não tem nem fonte. Inclusive, eu que quero. Você falou que tem estados aí que está gerando dinheiro economicamente. 5%. Eu preciso desse nome. Eu citei, Canadá está voltando com a política... Falou. Não, você interrompeu, mas eu vou interromper e terminar o raciocínio. Canadá está voltando atrás na política de descriminalização. O estado de Oregon, por exemplo, a mesma coisa. Tá? Então, o que acontece?
Eu tô te dando Da onde? Da onde? Se a gente está vendo isso, esse dado se não você é for, real. você tá acesso ao Esse computador dado, aí, ó. Você pode ver qualquer informação. não é. Ó, agora vamos num outro dado que você citou: 5% problema de álcool. Esse 5% não está nem dentro da nossa própria família, das pessoas. Quantas brigas 5% por causa só de álcool. álcool Só nas álcool. famílias você não vê diariamente por aí? Quantos problemas de trânsito de álcool por aí você não vê? Todo mundo aqui Eu sou sabe que contra um cara qualquer que tem tipo de problema. droga. Por isso, não, mas aí não é esse o ponto. O ponto que eu estou te dizendo o álcool, todo os zumbis que você chamou, que primeiro são seres humanos, são pessoas que precisam de ajuda, que estão lá e muitas das vezes não, muitos querem sair e não conseguem, muitos querem e conseguem, e assim vai, mas isso. é uma vivência, é uma Eu história de vivi cada isso. um. Eu tenho um irmão que passa por isso até hoje. E não tem nada relacionado com a maconha, entendeu? Todo mundo sabe que o cara que usa o crack, ele também usa o álcool de forma ácida. Isso é um dado que as pessoas, existe um estudo aí em São Paulo que acompanha o pessoal que está lá na prática, que não Você trata eles mande a como zumbis. fonte para a gente olhar isso Isso, tudo. e essas pessoas, elas veem o impacto de forma geral. É claro que impacta a família, é claro que impacta, mas a gente tem que ser coerente, que não é o baseadinho que a gente está falando, que vai prender um monte de gente, não é disso, isso não vai resolver o problema. A gente está falando do baseado, a gente está falando da maconha, é disso que a gente está falando, que é a mesma maconha que faz remédio para um monte de gente que a gente vê aí, não é outra maconha. É a mesma maconha, é a mesma planta. Então a gente tem que tratar as coisas separadamente, olhar os dados de forma real. As coisas como elas realmente são, um dado inventado não vai fazer sentido, sendo que na realidade a gente tem aí o número de encarceramento por causa disso, por causa de menos que 40 gramas, que é o que está sendo tratado, 40 gramas ou 6 plantas, é o quê? Para justamente distinguir, ajudar o próprio policial a distinguir isso, a olhar e pegar um jovem que está com um baseado, 2 baseados, e analisar e dar uma censura disso e ver que ele é um usuário. Ele não é, ele está trabalhando, muitos já foram pegos voltando do trabalho, que chegou, foi acendeu na rua. Aí hoje se trata do quê? O tabaco. O tabaco, ele era uma coisa que podia usar em todos os lugares por aí. E hoje não pode, tem leis funcionais que tiram, proíbem de lugares. É isso que eles estão querendo fazer. Ajustar e deixar a coisa para que seja mensurada, para que não seja tratada o nível de encarceramento que está hoje. Entende? Olha o nível que está. Não cabe mais pessoas por causa de baseado, não. Então prenda realmente aquilo que tem a necessidade de ser preso. Entende? Então é nesse caso que a gente está tratando. Os dados sobre as outras drogas ou as outras questões é um outro assunto. Então, a gente está tratando da descriminalização do porte da maconha e os seus impactos. Para que ela serve, né? Para que ela vai servir, onde ela vai impactar, né? Eu vou tentar abordar, que você falou várias coisas aí. Vamos lá, você falou do ponto de vista jurídico. Eu sou formado em Direito, então já começo por aí. Na verdade, esse assunto já deveria ser natimorto se o STF não tivesse abraçado essa ideia para eles. Porque se você não sabe... Se o Senado tivesse feito veja isso bem, antes. ó, não, você tem que... E a gente tem que vou entender isso de forma falar. real. Se você é advogado, é isso. Porque se você é advogado, você entende que isso foi, de certa forma, displicente da parte do Senado, não quer tratar disso, está com a PEC 45, com a PEC 45 aí, e isso é um assunto que, quando não é feito por um lado, o outro poder tem direito. Isso é lei e todo mundo sabe. Não, isso não é lei. Isso chama ativismo jurídico, porque eu vou falar para você como é que funciona. Tem jurisprudência que vai fazer isso. Eu vou esperar você. Já terminou, não? Pode continuar. O que acontece? Como é que é o normal? Vou pegar um país normal, que isso aqui não pode tratar como normal. O direito não pode criar uma regra que a sociedade não quer. Como é que se representa a vontade da sociedade? Através do voto. É ali, entendeu? Ninguém quer essa matéria. O que acontecia antes do primeiro ativista jurídico entrar no STF? O senhor Barroso, que foi o primeiro ideólogo aí. Quando chegava uma matéria desse tipo, o STF devolvia ao Congresso, porque é ele que tem a prerrogativa de criar leis e decidir as coisas. O STF ele foi feito em qualquer lugar sério do mundo, ele foi feito para olhar as questões constitucionais. Então a narrativa já acaba aí.
O problema é que hoje está tendo uma inversão de valores em tudo isso. Outra coisa, você falou da questão do cigarro, né? Vamos lá, das drogas. Até para comprar um remédio tarja preta, eu compro sem receita, Thiago? Eu não compro um remédio sem receita. Um remédio, que você falou, que tem ativos ali, que pode ser chamado até de droga, precisa de uma receita. Como é que você vai liberar o uso de uma substância que, ao contrário do cigarro, é alucinógena, entendeu? Então, aí que está o problema. O cigarro tem mais de 400 substâncias tóxicas. É ruim também, Isso mata. Você hoje já viu alguém... Deixa eu terminar o raciocínio aqui, ó. Você já viu alguém assaltar para comprar cigarro? Você já viu alguém matar para comprar bebida? É por droga. Você já viu alguém matar para comprar maconha? Não, isso aí é outra coisa. Isso aí é o seu mundo. Meu amigo. Porque a maconha é tratada como uma coisa muito mais simples do que você está tratando. Você precisa... O problema de política de drogas é muito mais complexo que isso. É um problema que envolve saúde pública. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você concorda que a sociedade, em sua maioria, não quer a liberação? Não concordo. Não concordo. Você acha que a maioria das pessoas funciona assim, porque eu sempre vou jogar essa rogativa. Não, eu quero que você... sim ou não? O álcool pode. A gente sabe que tem favorecimento para a indústria farmacêutica. Eu também sou contra o álcool. A discussão já acaba aqui. Sabe que isso não acaba. Historicamente, a gente sabe por que a maconha hoje é proibida. A gente está tratando de uma planta de uma forma simples. Isso é um direito, você não é advogado, isso é um direito de qualquer de qualquer ser humano. O meu direito ele acaba no seu comércio e vice-versa. De forma inalada. E as pessoas, a forma inalada, cientificamente, é comprovado como uma via terapêutica. E essas pessoas que usam dessa forma, e hoje importar dos Estados Unidos para poder comprar as flores, para poder fumar com receita, através da Anvisa e autorização, isso você acha que está certo ou está errado também? Pacientes atualmente hoje no Brasil fazem isso. Aí só que a informação não chega para o favelado que está precisando lá, para a galera periférica. Não chega. Agora, quem tem um custo elevado, financeiro, ele compra, ele importa dos Estados Unidos, ele traz com receita, com laudo, com tudo bonitinho. É isso que a gente tem que fazer, trazer informação. Vamos lá. Esse assunto, eu vou me dirigir a você que está em casa, que tem problema com um drogado na família. A quem interessa esse assunto da liberação? Vai interessar para o playboy Faria Lima, que sai lá dos locais que ele tem dinheiro e vai nas periferias comprar o entorpecente e não quer ser incomodado no seu trajeto com a polícia. A esse interessa. Interessa a quem? Ao traficante que não usa. Deixa bem claro, o traficante não é idiota. Ele não usa a droga. Tanto é que você não vê o traficante morrer de overdose. Quem morre é o coitado, é o filho do pobre que é submetido a isso. É esse pessoal, e é esse pessoal que interessa a liberação. Então você, dona de casa, o senhor que trabalha, sai pra rua, que tem um filho com esse problema e que começou na maconha assim, entendeu? Inclusive, foi um trabalho na minha conclusão de curso, artigo científico, que a droga, e principalmente a maconha, ela evolui para todos os tipos de crime. O cara que começa na maconha, depois ele começa a usar mais drogas pesadas, ele não trabalha. Primeiro que quem trabalha perde o emprego. E aí ele precisa fazer alguma coisa para sustentar o vício dele. Então ele começa com furto e com roubo. Disso aí vai para latrocínio, vai para homicídio e por aí vai. Isso aí são dados do IPEA. Você faz os cruzamentos, você vai ver o grau de reincidência. Então eu trouxe os dados do IPEA, estou te trazendo a realidade que você conhece também, da Cracolândia. Então, por que aquele pessoal não sai lá? Se tenta tirar, aí vem o ativismo de esquerda, aí não pode tirar. Aí então vamos proibir a droga, o que faz o pessoal ficar preso lá? Ah, não pode proibir a droga. Dá tiro de borracha. Oi? Vai lá e oprime. Aí então, aproveitando o gancho, para também as donas de casa, as pessoas que estão em casa, que esses dados que a gente está citando, não é dado, tô falando do mundo real. É
bom dar uma conferida, porque eles são duvidosos. Não, se Aí, você outra quiser, questão, eu pego, ó, pego você, a outra gente questão, vai na periferia lá e a gente vai ver isso daí. a gente vai, a gente comprova. Mostrar para vocês que a maconha hoje ela é uma realidade terapêutica. Muitas pessoas se beneficiam, muitas pessoas precisam e encontraram, já tomaram tudo que foi remédio, fizeram tudo que foi preciso, não conseguiram a resposta necessária, né? E a gente sabe que problema Você é de saúde a usuário? gente conhece. Eu sou um paciente, filho com Não. autismo, Você é a gente usuário tem da maconha? com Alzheimer, todas essas pessoas, elas conseguem o benefício. Então, hoje, existem vias de tratamento para essas pessoas, você consegue receita médica, até mesmo pelo SUS, o deputado Caio França conseguiu com uma frente parlamentar, hoje a gente tem o Eduardo Suplicy também, todo mundo, hoje a gente tem uma emenda parlamentar para desenvolver a cannabis medicinal e industrial no país, né? A gente tem que entender que a gente não precisa ser ultrapassado, todos os países da América do Sul já têm regulamentação, já fazem esse trabalho, já entendem, já ganham dinheiro com isso, já atendem pessoas, né? A gente tem que ver essa realidade, sair Mas qual o desse meio sentido de ter o dinheiro e atender as pessoas do quê, se não tem problema? maconheiro bom, maconheiro morto, que isso não é real. A gente convive com várias pessoas que consomem a maconha, médico, advogados, pessoas bem capacitadas no que fazem, e isso não atrapalham a vida delas, não atrapalham a vida delas financeiramente. A gente tem que parar de tratar maconheiro como se maconheiro fosse bandido, e isso não é verdade. Aqui ninguém é a favor a ninguém bandido ou a nada disso. A gente é a favor da informação, é a favor de tratar as coisas como elas realmente devem ser tratadas, com seriedade, sem inventar dados, tudo do jeito que tem que ser. E a cannabis, a maconha, ela é realidade, tanto na periferia quanto no Brasil todo e no mundo inteiro. Então a gente tem que tratar isso com seriedade, igual o STF está fazendo. Não foi feito, aí agora vai jogar para o Senado e o Senado vai ter que resolver. Essa pauta tem que ser tratada. Muitas pessoas estão sendo presas por pouca coisa, o sistema de encarceramento não cabe mais ninguém lá, né? Então a gente Vamos tem que construir mais presídio. e olhar a dona de casa, aí todos, que a cannabis é um remédio, pode procurar a maconha. Cannabis é uma coisa, cannabis é um princípio ativo que coisa. consegue ter em remédio, isso não está em discussão. O cara não vai comprar cannabis na biqueira, ele vai comprar entorpecente, é crime. A cannabis você planta, começa que você não planta porque a gente tem uma lei ultrapassada. A lei ultrapassada, a cannabis você planta, a gente conhece hoje senhora de idade que planta cannabis e faz o óleo para o seu filho de forma caseira. Isso é mais simples do que a gente está falando, coisa simples. Mas não é então, disso que está tratando. Marcelo, isso não existe, está sendo tratado disso. O que está tratando é da venda realmente. A gente tem várias associações pelo Brasil, né? A gente tem uma ciência, tá aí, para quem quiser ver, é só jogar no Google lá, a cannabis, a maconha para um tratamento. Você falou de dados, até agora você não apresentou nada. Marcel e Marcelo, eu quero interrompê-los, porque o tempo do nosso programa está chegando ao fim. Sim. Quero agradecer a presença dos dois, Marcel aqui comigo, Marcelo de forma remota. É um assunto que gera debates acalorados, cada um colocou seu ponto de vista. Eu espero que você em casa tenha compreendido ou tenha absorvido informações de duas partes, para que esse assunto seja sim debatido, colocado em sociedade, para que a gente possa ter um convívio correto de todos, trabalhando de forma conjunta para que a gente tenha a melhor resolução a respeito disso. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcel. O Jornal Litoral volta amanhã a partir de 15 para 1 da tarde e o debate na terça-feira, tá bem? Um grande abraço e até mais.